Mas eu queria começar então falando primeiro para vocês um pouquinho do meu percurso até aqui. Primeiro porque boa parte de vocês não me conhece, então saber um pouquinho o caminho que eu fiz, mas também para entender por, porque esse percurso tem a ver com o tema do curso, né? Então eu fiz medicina na UFRJ, aí nesse prédiozão, no HU, né? E, e fiz todo o começo da minha formação pensando em ser cirurgião. Eu queria ser cirurgião, fiz monitoria de anatomia e tudo, mas no meio do caminho eu descobri a psicanálise, comecei a fazer análise, descobri a psicanálise, li esse livro, que é uma biografia do Freud, e me encantei, assim, tanto por esse processo de decifração do inconsciente, quanto pela história de descoberta da psicanálise e do espírito investigador do Freud, né? Então eu comecei a partir daí a fazer um grupo de estudo de psicanálise, comecei a fazer um grupo de estudo de filosofia também e mudei o meu percurso e resolvi fazer residência em psiquiatria. E fui fazer residência no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no IPUB. E no IPUB, uma das coisas que me chamou muito a atenção na minha experiência clínica foi os efeitos que tinham os psicofármacos. Como é que era possível? Era muito estranho, assim. Como é que era possível, às vezes, você pegar alguém delirante, com as ideias mais estapafúrdias do mundo, escutando vozes, enfim, situações que muitos de vocês conhecem, ao mesmo ia você prescrever um medicamento, uma substância química que vai no cérebro daquela pessoa, e a mente daquela pessoa, o modo daquela pessoa funcionar, às vezes em uma semana se transformava assim radicalmente, né? E aquilo me impressionou muito. Eu que já vinha de um percurso, sei lá, de alguns anos de análise, de muito estudo de psicanálise e tudo, aquilo foi muito enigmático para mim, né? E eu não conseguia nunca negar a importância e a potência clínica dos psicofármacos. No entanto, ao mesmo tempo, a gente via uma certa concepção da clínica em torno disso, que às vezes era muito pobre. Por exemplo, eu nunca me esqueço de uma paciente, uma das minhas primeiras pacientes no ambulatório do IPUB, que eu perguntei para ela, assim, ela tinha uma vida complicadíssima, uma história familiar super complicada, uma vida de muito sofrimento, assim, muito, muito, muito sério mesmo, assim. E eu perguntei para ela assim, eu falei, por que você está aqui? Por que você faz tratamento? Ela falou, não, doutor, o meu médico anterior já me explicou. Eu tenho um líquido no meu cérebro que quando ele está alto, eu fico alegre. E quando ele está baixo, eu fico triste. E aquilo me impressionou muito, assim, de como é que a nossa percepção, a percepção que os médicos têm a respeito dos transtornos mentais ou da causa daquilo que afeta os nossos pacientes, pode, de uma certa maneira, formatar o modo como eles experienciam a própria vida. Né? E me chamava a atenção como é que eu, que já vinha dessa bagagem de um estudo com a psicanálise, com a filosofia, que pensava a subjetividade de uma maneira mais ampla e complexa, me parecia extremamente pobre pensar dessa maneira. Então, eu saí do IPUB com essa questão, assim, isso foi uma questão para mim importante, assim, durante o meu período de residência, que é como pensar uma clínica que pudesse lançar mão dessa ferramenta importantíssima que são os psicofármacos, mas sem clausurar a escuta e o olhar num modelo reducionista e que só produz doentes, né? Como o caso dessa paciente. Eu sou doente, falta um negócio no meu cérebro. Então, a partir daí eu fui fazer mestrado, eu fiz um mestrado em psicologia na UF e ao final do mestrado, foi um mestrado onde eu pesquisei muito essa transformação da clínica psiquiátrica, sobretudo a partir do DSM-3, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, que mudou completamente o funcionamento da clínica psiquiátrica, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, e publiquei esse livro, que acabou se tornando assim uma referência importante no campo, enfim, tá aí, tá no mundo. Eu tinha 30 anos na época, fiquei assim, sob esse título, né, meio radical assim. E até hoje, na verdade, eu gosto muito do que está escrito aí, mas acho que agora eu tenho mais corpo e mais experiência para poder falar disso com mais tranquilidade, né? E
E depois, um tempo depois, eu fui trabalhar no CPRJ, né? Eu trabalhei no CAPS de Irajá, trabalhei no CPRJ, que é um hospital de emergência e de internação aqui no Rio de Janeiro. Eu coordenei por muitos anos a enfermaria do CPRJ, mas quando eu terminei de publicar o livro em 2004, eu decidi duas coisas. Uma das coisas foi que eu queria trabalhar com ensino médico. Então eu cheguei para o diretor do CPRJ, onde eu trabalhava, falei com ele, era o Alexandre Koisen na época, falei, Alexandre, eu quero sair do CPRJ porque eu tinha uma matrícula no estado e outra no município. Eu falei, eu quero ficar só com a do município. Já conversei com o pessoal do Pinel e eu quero trabalhar lá com a residência médica, com ensino médico, formação e tal. E ele falou assim, não, mas não vai embora daqui não, por que você vai para o Pinel? Eu falei, ué, por causa disso. Ele falou, não, vamos cria um programa de residência em psiquiatria aqui. Eu falei, sério? Ele falou, é. E aí, enfim, eu estudei pra caramba, estudei toda a burocracia do MEC e tal para poder criar o programa e criei o programa de residência no CPRJ. E a outra decisão que eu tomei também, depois da publicação do livro, foi de me aprofundar assim, mais formalmente na minha formação em psicanálise. Então eu entrei para o curso do Instituto de Clínica Psicanalítica do Rio de Janeiro, né? E fiquei um tempo aí no CPRJ, no ICP e tudo, até que em 2011, 2012, eu fui convidado pelo professor Marco Antônio Brasil, que era chefe do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Universitário lá da UFRJ, onde eu havia estudado e tudo, e ele me convidou ele queria que eu criasse um programa de residência lá, né? Eu sabia dessa minha experiência no CPRJ, os alunos do CPRJ passavam pelo HU na parte de psiquiatria hospitalar, e ele gostou muito enfim, do trabalho e me levou para lá, né? Eu transferi meu vínculo para lá e fui e criei junto com ele esse programa de residência do HU, né? E foi também essa época, 2012, mesma coisa, foi a época que eu entrei como membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, e entrei também para o doutorado no Instituto de Medicina Social. Meu orientador foi o Benilton Bezerra e eu fiz uma tese sobre neurociências e psicanálise, né? Minha tese era percepção e linguagem nas neurociências e na psicanálise. E eu tive a sorte de estudar durante o doutorado em Genebra, na Universidade de Genebra, com o professor François Ansermet, que foi chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Genebra e fundou, junto com o Pierre Magistretti, essa Fundação Agalma, que é uma fundação para pesquisa em neurociências e psicanálise, né? O Pierre Magistretti é uma das figuras assim, mais importantes de neurociências no mundo, foi presidente da Federação Europeia de Neurociências. Recentemente, acho que uns 2 anos atrás, teve até um congressão de neurociência aqui no Rio, para vocês terem uma ideia, a abertura foi no Teatro Municipal e ele fez a conferência de abertura. Então eu tive uma sorte muito grande de poder estudar com essas pessoas, né, que são pessoas muito interessantes, assim, muito importantes. E o Ansermet, eu falei que ele além de ser, lá era chefe do departamento de psiquiatria, lá ele é psicanalista também, é membro da Associação Mundial de Psicanálise, a qual pertence também, então foi muito bom essa experiência lá com eles. E agora, enfim, então esse percurso todo até aqui foi um percurso que sempre me marcou, assim, não com uma pegada de antipsiquiatria ou contra o remédio, isso nunca me interessou muito, mas sempre me interessou um certo pensamento crítico, né? E como é que seria possível fazer conversar esse campo da psiquiatria, das neurociências e da medicina com o campo das humanidades, né? Sobretudo da filosofia e da psicanálise e alguma coisa da sociologia da saúde, que foi coisas que eu estudei também junto com o pessoal do IMS. Então são campos que me interessa fazer essa conversa, né? Entre a psiquiatria e o campo das humanidades, né?